Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos ver o assunto amostragem. Nós vamos aprender a diferenciar a população e a amostra. Aprender não, nós vamos relembrar como diferenciar população e amostra, porque no começo da nossa disciplina, nós já vimos essas diferenças. Nós vamos identificar os tipos de amostragem e calcular o tamanho de uma amostra casual simples. Pessoal, a amostragem ela é muito importante na inferência estatística. Por quê? A inferência estatística, como nós vimos na aula passada, nada mais é do que, por meio de uma amostra, tirar conclusões sobre uma população. Então, vamos lá. Vamos começar aí com essa diferenciação entre população e amostra. A população é o conjunto de todos os elementos que possuem uma característica em comum. Já a amostra é alguns elementos dessa população, são parte representativa da população. Quando nós trabalhamos com a população, com todos os elementos da população, nós vamos utilizar uma maior quantidade de tempo, nós vamos ter um custo maior e nós vamos ter uma operacionalidade maior, porque nós vamos ter uma maior quantidade de indivíduos. Já quando a gente utiliza a amostra, nós reduzimos custo, reduzimos tempo, reduzimos operacionalidade, mão de obra. Por quê? Porque nós trabalhamos com parte representativa da população, ou seja, alguns elementos dessa população. Quando nós trabalhamos com a população toda, com todos os elementos da população, nós temos o censo, tá? E aí nós temos vários exemplos de censo, como por exemplo o censo demográfico, o censo agropecuário, o censo industrial, tá? Porque quando a gente pensa em censo, a gente já vai lá para o censo demográfico realizado pelo IBGE, tá? Porém, o censo ele pode ser feito com qualquer população determinada estatisticamente, Qualquer população que nós estamos trabalhando dentro de um experimento, ok? Se nós conhecemos aí todos os elementos de uma população com uma característica em comum, nós conseguimos aí fazer o censo, porque afinal de contas, a população é o conjunto de todos os elementos possíveis com relação a características de estudo. Por exemplo, pode ser todos os animais de uma fazenda, pode ser todos os edifícios de uma determinada cidade, Aí a característica é o edifício ser daquela cidade que eu estou estudando, os animais serem daquela fazenda que eu estou estudando, tá? Pode ser aí um material de uma indústria, o produto de uma indústria. Aí o censo é eu avaliar todos os produtos daquela indústria, todos os alunos de uma universidade, tá? Então, o censo é a avaliação de todos os elementos de uma população. A população são todos os elementos com uma característica de estudo, que eu estou estudando. Quando o censo é interessante? Quando a população é pequena, Se a população ela é muito pequena, não é interessante que eu pegue uma amostra. Quando as características elas são de fácil mensuração, sendo possível realizar em todos os elementos dessa população. Quando a gente tem uma necessidade de alta precisão. Por exemplo, é difícil avaliar todas as famílias brasileiras, porém é muito importante. Então, por isso que nós fazemos aí o censo demográfico do IBGE, ok? A amostragem é quando a gente avalia uma amostra representativa da população, que são parte dos indivíduos dessa população selecionados por meio de uma metodologia adequada, tá? Isso é muito importante, por meio de uma metodologia adequada, tá? Nós vamos ver aí algumas metodologias e essas metodologias devem ser aplicadas. A amostragem ela tem uma economia em relação a tempo, uma economia em relação a dinheiro, uma economia em relação a operacionalidade. Quando a gente utiliza a amostragem, por ser uma menor quantidade de indivíduos, de elementos,
nós vamos ter aí uma confiabilidade desses dados, nós vamos melhorar, então, a operacionalidade do nosso processo, tá? Como no censo a gente trabalha com grande número de dados, podem acontecer erros na coleta e no manuseio, que vai fazer o quê? Gerar imprecisões, tá? Então, é melhor, às vezes, trabalhar com uma amostra bem selecionada do que trabalhar com grande número de dados que podem vir com erros, tá? A inferência estatística, como nós já dissemos e nós já relembramos, é o uso apropriado dos dados de uma amostra para se ter algum conhecimento sobre os parâmetros da população. Tá? Os valores eles são calculados a partir dos dados da amostra e aí nós temos aí as estimativas ou estatísticas da nossa população. Tá? Quando nós utilizamos todos os elementos da população e nós calculamos medidas, nós temos os parâmetros. Tá? Então, essas medidas elas são chamadas de parâmetros. Esses parâmetros, como nós já vimos também lá quando nós vimos medidas estatísticas, medidas que representam a nossa população, os parâmetros eles são representados por letras gregas. Por exemplo, a média ela é representada pelo Mi, o desvio padrão representado por sigma, a variância é o sigma elevado ao quadrado, tá? Já quando nós estamos trabalhando com amostra, nós temos medidas que são chamadas de estatísticas ou estimativas, tá? São medidas descritivas de uma amostra, indiretamente vão estimar, vão determinar o parâmetro e elas são representadas por caracteres latinos, aqueles que a gente está acostumado. Por exemplo, x com uma barra em cima é a nossa média da variável. O S é o desvio padrão, o S ao quadrado, ele é conhecido como variância. Nós fazemos, então, por meio dessas estatísticas, dessas estimativas, uma extrapolação para a população, que é o que nós chamamos de inferência, que é o que nós estamos vendo nesse momento, ok? O levantamento por amostragem, como eu já disse também, deve-se utilizar de uma metodologia adequada. Os resultados da amostra eles precisam ser informativos para avaliar as características de toda a população, tá? Que é aquela na qual eu quero tirar conclusões. As etapas iniciais de uma pesquisa, ela consiste em definir o objetivo da pesquisa. O objetivo é a parte principal, é a primeira etapa de uma pesquisa. A população ela vai ser amostrada na sequência, os parâmetros a serem estimados vão ser definidos e também serão definidos unidade de amostragem, forma de seleção dos elementos da população e o tamanho da amostra, que no caso que a gente tem aí é o nosso plano de amostragem, como que nós vamos realizar essa amostragem, tá? Nós já comentamos em algum momento que a utilização de uma amostra implica numa aceitação de margem de erro. Por quê, pessoal? Porque quando nós trabalhamos com amostragem, nós não estamos levando em consideração todos os elementos da minha população na qual eu quero tirar a conclusão. Então, consequentemente, eu vou ter aí uma margem de erro. Nós teremos uma menor margem de erro quando nós tivermos um maior tamanho de amostra, tá? E vice-versa, tá? Nós vamos ter uma maior margem de erro quando nós tivermos aí uma menor amostra, uma menor quantidade de elementos avaliados, tá? Porque quando eu tenho grandes amostras, eu vou ter aí uma amostra que seja mais representativa, eu vou ter mais elementos representando aí a minha população, consequentemente, o meu erro vai ser menor, ok? Então, é interessante que eu tenha amostras grandes, porém, nem sempre é possível, né? Nós já vimos que nem sempre é possível. Nós temos que tomar cuidado também com os erros não amostrais, ok?
Os erros não amostrais são aqueles que não são devido àquele erro aceitável que é devido à minha amostra, tá? Os erros amostrais, eles podem ser dados amostrais coletados ou analisados ou registrados incorretamente, tá? Então, eu tenho que prestar atenção na coleta, tenho que prestar muita atenção na análise dos dados e também no registro desses dados. Também tem que levar em consideração a utilização de instrumentos que estejam em bom estado e que vão gerar aí respostas que sejam reais. Não posso utilizar um instrumento defeituoso ou sujo, por exemplo. Ou seja, por exemplo, não posso utilizar uma balança que está suja e, consequentemente, vai indicar um peso irreal do elemento que eu estou avaliando, tá? Quando nós utilizamos questionários, esses questionários ou formulários não pode ter questões formuladas de forma tendenciosa, tá? Esse questionário ou formulário, ele tem que ser elaborado com muito cuidado. Essa questão ou então a pergunta, ela não pode ser tendenciosa, indicando aí uma resposta para a pessoa, ok? Nós temos dois tipos de amostragem, tá? A amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. As amostragens probabilísticas são aquelas em que todos os elementos da população têm probabilidade conhecida e diferente de zero de pertencer à amostra. Já as amostragens não probabilísticas são aquelas que nem todos os elementos da população têm probabilidade conhecida de pertencer a essa amostra, ok? Vamos ver aí as amostragens probabilísticas, tá? As principais, na verdade, amostragens probabilísticas. Antes da gente ver a amostragem probabilística, vamos ver aí algumas representações, tá? O Nzão, ele vai representar todos os elementos da população, tá? O número de todos os elementos da população. O Nzinho, ele já representa o número de todos os elementos da amostra, tá? E não da população. Vamos ver aí amostras probabilísticas, que são a amostra casual simples, a amostra sistemática e a amostra estratificada, ok? Vamos começar com a amostra simples, tá? Que é a mais tranquila de todas. Na amostra casual simples, nós vamos ter que ter uma listagem com todos os elementos da população, tá? Então, nós vamos ter que ter uma identificação de todos os elementos da nossa população, porque esses elementos serão obtidos de forma aleatória por meio de um sorteio, tá? Todos os elementos da população, nesse caso, têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra, que é igual a Nzinho dividido por Nzão, tá? Essa probabilidade. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, vamos supor que nós vamos proceder um sorteio em uma turma com 30 alunos para compor uma amostra de tamanho 5, tá? Então, esse valor de probabilidade aí de pertencer à amostra vai ser 5 dividido por 30, que é 0,16. Então, nesse caso, nós chegamos à conclusão que a chance aí de um dos alunos dessa turma fazer parte da amostra é de 16%, tá? Porque a gente tem aí essa probabilidade conhecida de 5 dividido por 30, por meio aí do sorteio, tá? Sempre nós temos que fazer aí por meio de sorteio. A gente pode fazer esse sorteio da forma mais simples, utilizando aí, anotando o nome dos alunos num papelzinho, colocando numa urna e escolhendo aí de forma aleatória, ou então utilizando um software de sorteio, o Excel, o R, que vai fazer aí esse sorteio aleatório, tá? Temos sempre que utilizar aí formas aleatórias para fazer a escolha da amostra. Para quê? Para que a gente não tenha vieses, tá? Às vezes a gente acha que não tem viés, mas pode ter sim um viés, tá? Pode ter aí uma escolha que seja não consciente, por exemplo. Então, por isso que a gente utiliza sorteio, tá?
Um outro tipo de amostragem é a amostra sistemática. Nesse caso também nós vamos ter que ter uma listagem de todos os elementos da população, e esses elementos da população eles vão ter que estar ordenados de alguma forma, né? Por exemplo, eles podem estar em ordem alfabética, pode estar em ordem de chegada, pode estar em ordem de construção, idade, ok? E aí, nós vamos retirar esses elementos de forma periódica, tá? De certo em certo período, a gente tira aí um elemento que vai fazer parte da nossa amostra. Dividir em etapas para vocês entenderem aí como que a gente faz a amostra sistemática, tá? Primeiro, os elementos da população devem estar listados, como eu já falei para vocês. Segundo, a gente vai estabelecer o intervalo, ou seja, o período de seleção da nossa amostra sistemática. Nós vamos sortear um número no intervalo, que é onde vai começar aí a coleta, né, a escolha dos elementos da minha população. Os demais sujeitos ou os demais elementos serão selecionados utilizando o intervalo I a partir do número sorteado, tá? Vamos voltar lá no nosso exemplo dos 5 alunos de uma turma de 30 alunos, tá? O Nzão é 30, o Nzinho é 5. Primeira coisa que nós vamos encontrar é o intervalo, tá? Esse intervalo é igual a Nzão dividido por Nzinho, tá? 30 dividido por 5, 6,4. A gente arredonda aí por um número inteiro, nesse caso 6. Então, a cada 6 elementos, eu vou sortear um número, tá? Então, eu vou pegar um número, desculpa. A cada 6 elementos, eu vou pegar um número. Primeiro, a gente tem que sortear um número de 1 a 6, tá? Por quê? Eu não posso começar sempre pegando pelo indivíduo 1, tá? Então, por exemplo, vou pegar o 1, o 6, o 12. Não, tá? Eu tenho aí que fazer esse sorteio de 1 a 6, tá? Para ser aí de forma aleatória. Porque se eu sempre começar do 1, sempre o primeiro indivíduo vai fazer parte da minha amostra. E quanto mais aleatório, melhor, tá? Então, vamos supor que a gente tenha sorteado aí o número de 1 a 6, tenha sorteado o número 4, tá? Entre os 6 primeiros. Então, eu vou iniciar a minha amostra no 4. A amostra será formada pelos sujeitos 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 6, 16, 16 mais 6, 22, 22 mais 6, 28. Então, nós temos aí os elementos, os 5 indivíduos que farão parte da nossa amostra. O indivíduo que está na ordem 4, lá da nossa lista de chamada, o 10º indivíduo da lista de chamada, o 16º, o 22º e o 28º. Tá? A amostra sistemática ela é muito interessante, tá? Principalmente quando a gente utiliza por ordem de chegada, em que as pessoas ainda estão chegando, quando a gente tem uma lista aí ordenada de alguma forma para a gente retirar aí as nossas amostras. Um outro tipo de amostragem é a amostragem estratificada. A amostragem estratificada é muito importante quando nós temos uma população heterogênea, que são divididas em subgrupos, e a gente sabe que esses subgrupos podem interferir de alguma forma no nosso resultado final. Esses subgrupos eles são compostos de indivíduos semelhantes, porém são diferentes dos outros grupos, tá? As amostras elas devem ser compostas de uma amostra aleatória de indivíduos de todos os grupos, que esses grupos nesse caso nós chamamos de extrato, ok? E aí nesse caso nós temos o Nzão e o Nzinho, né? Que nós temos aí em todos os tipos de amostragem. Só que nesse caso nós temos o Nzão subdividido em vários grupos, como por exemplo N1, que é do grupo 1, N2, que é do grupo 2, NJ, que é do grupo J. Tá? A mesma coisa para o Nzinho, eu vou ter o extrato N1, o extrato Nzinho 2, o extrato Nzinho J. Tá? Então nós temos aí o número de elementos na nossa população e o número de elementos na nossa amostra. A amostragem estratificada ela pode ser uniforme ou proporcional. A amostragem estratificada uniforme é quando os extratos eles vão ter o mesmo tamanho.
Porque nesse caso, os grupos da população também vão ter o mesmo tamanho. E aí a gente vai sortear o mesmo número de elementos de cada extrato. Então, cada grupo vai ter aí o mesmo número de indivíduos avaliados. Já a amostragem proporcional é quando a gente tem extratos com tamanhos diferentes. Nesse caso, a gente vai sortear em cada extrato. Lembra que a gente sempre vai sorteando, tá? Porque a aleatoriedade ela é muito importante. Ela é um princípio básico da experimentação. Tá? Então, a gente vai sortear em cada extrato um número de elementos proporcional ao número de elementos do extrato. Tá? Vamos ver um exemplo. Vamos supor que a gente tem aí um produtor de ovelhas, um produtor de ovinos que possui 200 cordeiros e 120 machos fêmeas e 120 machos e 80 são fêmeas. Então, valores diferentes. Ó, nós temos dois grupos, os grupos dos machos e os grupos das fêmeas. Os machos, eles têm mais indivíduos, 120, e as fêmeas têm menos, 80 indivíduos. E vamos supor que é preciso extrair aí uma amostra representativa de 10% dessa população, tá? Identificados os subgrupos, nós vamos fazer o quê? A gente vai pegar 10% de machos e 10% de fêmeas. 10% de 120 é 12, então eu vou fazer um sorteio aí de 12 animais que vão fazer parte da nossa amostra, de 12 animais machos, tá? E aí vou fazer a mesma coisa para as fêmeas. O 10% de 80 é 8, então eu vou sortear 8 fêmeas que vão fazer parte aí da nossa amostra. Nesse caso, 12 mais 8, 20, né? 20 é 10% de 200, que é o total de animais dessa fazenda, desse produtor, ok? Então, aí eu vou fazer um sorteio aleatório, né, dessa população e vou obter a nossa amostragem estratificada. É muito importante esse tipo de amostragem, porque normalmente nós temos aí populações heterogêneas e aí os subgrupos têm características diferentes e que podem interferir nos resultados e não só o que eu estou avaliando, ok? Então, vamos lá. Existe um outro tipo de amostragem. Nesse caso, é uma amostra não probabilística, que é a amostragem por conglomerado. Nesse caso, a gente vai extrair amostras pequenas dos conglomerados selecionados e não de toda a população, tá? Uma coisa importante, pessoal, é que o conglomerado selecionado, ele deve representar muito bem a população, tá? As amostras por conglomerado, ele tende a produzir uma amostra que gera resultados menos possíveis, menos precisos, né? Não menos possíveis, menos precisos. Porém, seu custo financeiro é menor, tá? E às vezes a gente precisa utilizar esse tipo de amostragem. Os conglomerados, assim como os estratos, são grupamentos de uma população. Por exemplo, vamos supor que nós temos aí uma cidade, tá? E aí, nessa cidade, ela é subdividida por bairros, né? E esses bairros, eles podem representar aí os conglomerados. Então, nós vamos selecionar alguns conglomerados e para que eles sejam avaliados. Nós podemos parar por aí, né? Selecionar todos os elementos de um conglomerado, ou então a gente pode fazer em duas etapas, que a gente seleciona os conglomerados e aí seleciona alguns elementos desse conglomerado, tá? Então, primeira etapa, selecionamos alguns conglomerados e na segunda etapa nós avaliamos todos os elementos do conglomerado selecionados, ou então a gente faz uma nova seleção, tá? O tamanho das amostras de elementos dos conglomerados. Todas as seleções, tá? Desde a seleção dos conglomerados até a seleção de elementos dos conglomerados, devem ser aleatórios, devem ser realizados por meio de sorteio, tá? Para que a gente não tenha vieses no nosso experimento. Por exemplo, vamos supor que a gente queira estudar a população de uma cidade, dispondo-se apenas da lista dos bairros. Então, nós vamos enumerar os bairros, sortear alguns bairros e realizar o estudo sobre os bairros sorteados, sobre as pessoas que moram nos bairros sorteados, que são os nossos conglomerados.
Posso estudar todas as pessoas que moram em determinado bairro, ou então posso selecionar algumas pessoas, fazer aí uma outra seleção que vai fazer parte aí da nossa amostra, ok? Então aí é uma amostra não probabilística que a gente pode acabar utilizando, tá? Em relação às amostras probabilísticas, existem muitas situações que nós precisamos utilizar esse tipo de amostra, principalmente aquelas amostras que são comparativas, tá? Vamos supor que nós estamos estudando aí uma determinada doença, tá? Um exemplo, indivíduos com uma determinada doença em relação ao seu hábito alimentar. O que nós fazemos, tá? É impossível saber todas as pessoas que têm essa doença, porque algumas pessoas, por exemplo, podem ter essa doença não diagnosticada, ok? Uma outra coisa pode ser aquelas pessoas que não procuraram tratamento, tá? Então a gente não sabe, a gente normalmente não conhece todas as pessoas com a doença X, tá? E o que a gente faz? Normalmente, a gente faz uma amostra que a gente chama aí amostra por conveniência. A gente pode procurar um determinado hospital que trata essa doença, tá? E aí a gente consegue encontrar indivíduos com essa doença e nós conseguimos avaliar também os seus hábitos, tá? E aí a gente vai pegar um outro grupo que a gente sabe que não tem a doença e nós podemos avaliar esse outro grupo, tá? É interessante que nós tenhamos aí uma grande quantidade de indivíduos com a doença, uma grande quantidade de indivíduos sem a doença, para que a gente faça também uma seleção aleatória, um sorteio, ok? Para que a gente compare esses dois grupos. Então, estudos comparativos, grande parte das vezes, nós não utilizamos uma amostra probabilística, tá? Em que todos os elementos têm a chance de fazer parte da minha amostra, porque nós temos que utilizar amostras por conveniência, principalmente quando a gente está fazendo experimento com pessoas, que as pessoas precisam autorizar que o experimento sejam realizados com elas, tá? Ou então, quando a gente está avaliando aí construtoras de uma determinada cidade, né, que as construtoras precisam permitir que esses experimentos sejam realizados, tá? Animais com uma determinada doença, ok? Então, esse tipo de amostragem, ele acaba sendo amostragens comparativas por conveniência, que eu vou ter que pegar aí os elementos conhecidos que virão fazer parte da amostra, ok? Também pode acontecer de experimentos que nós também vamos determinar um determinado tratamento. Por exemplo, eu vou estudar blocos de concreto, tá? E aí eu pego blocos de concreto iguais e coloco o tratamento sobre esses blocos de concreto, tá? Para avaliar, tá? Aí eu seleciono aí esses blocos de forma aleatória, fazendo um sorteio, que irão fazer parte aí do meu experimento, e determino também os tratamentos, né? Por exemplo, o tratamento A e o tratamento B, de forma aleatória. Ou então esses animais, né? Posso pegar aí um grupo de animais de forma aleatória e dividir esse grupo de animais e dar um tratamento A para um grupo e o tratamento B para outro grupo, sempre selecionando aí por forma de sorteio para que não tenha vieses, ok? Vamos ver agora qual deve ser o tamanho da amostra. Existe uma forma para a gente calcular o tamanho da amostra, tá? Não quando a gente faz aí essa amostragem por conveniência, né? Porque normalmente a amostragem por conveniência a gente leva em consideração o quanto eu posso ter de elementos, né? Mas quando eu conheço o tamanho da população, tá? Eu posso fazer um cálculo para o tamanho da amostra. Por exemplo, quando a gente tem aí uma pesquisa eleitoral, né, que nós queremos aí determinar qual candidato vai ganhar uma eleição, nós conhecemos o tamanho da população, quantos indivíduos tem uma determinada cidade. A gente pode fazer o cálculo do tamanho de uma amostra aleatória simples, por exemplo. Então, vamos lá.
A determinação do tamanho da amostra, ela vai depender de 3 fatores. O primeiro fator é o que a gente chama de nível de confiança. Comumente, são adotados 2 níveis. Então, normalmente, a gente utiliza ou 95% de probabilidade de nível de confiança ou 99% de probabilidade de nível de confiança. Quando nós temos 95% de probabilidade, pegando aquela tabela da distribuição normal padrão que a gente viu, o nosso Z vai ser igual a 1,96, e é esse valor que nós vamos utilizar na equação. Agora, se eu utilizar 99% de probabilidade, a constante Z, né, vai ser igual a 2,58, tá? Que a gente já aprendeu a calcular. E nesse caso, é o nível de confiança que se deposita da amostra. O pesquisador, ele pode usar a confiança que ele deseja, tá? Normalmente, a gente pega estudos da área, vê o que outros pesquisadores utilizaram e determina aí o nosso Z, tá? Que a gente vai utilizar. Uma outra coisa importante, um outro tópico importante é a precisão. Em todo experimento ou pesquisa, a utilização da amostra está condicionada a um erro amostral, que nada mais é do que a diferença entre as estimativas amostrais e os parâmetros populacionais, médias ou porcentagens. A maior precisão que se deseja alcançar em nosso trabalho implicará no aumento da amostra selecionada. Lembra que eu falei lá, quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro, tá? Quanto maior o tamanho da amostra, maior a precisão, ok? A variância ou proporção, né, é outro fator que vai influenciar aí no tamanho da amostra. A variância ou proporção, em alguns casos, são empregadas características que apresentam determinada variabilidade, que são as nossas características quantitativas, normalmente. Em outros casos, nós observamos a porcentagem, que são as probabilidades de certas características em um conjunto, tá? Então, ou se eu estiver utilizando uma variável quantitativa que vai apresentar uma variabilidade, eu vou utilizar a variância na fórmula. Agora, se eu estiver utilizando proporções, né, proporção de ocorrência de um determinado evento, por exemplo, eu vou utilizar a proporção na nossa fórmula para calcular o tamanho da amostra aleatória simples. Então, vamos ver quais são as equações que nós utilizamos para calcular a amostra aleatória simples. Primeira etapa, a gente vai especificar o erro amostral tolerável. Segunda etapa, a gente vai fazer a primeira aproximação para o tamanho da amostra, tá? Que é o N0, que nesse caso a gente utiliza N0 para populações infinitas. Então, quando eu não sei quantos elementos tem a minha população tem muitos elementos, eu vou utilizar N0. E aí eu vou parar o meu experimento por aí, e o N0 vai ser o meu número da amostra, o número de elementos da amostra, tá? Agora, se eu conhecer o tamanho da população, eu vou fazer uma segunda aproximação, porque aí eu posso reduzir o número de elementos que eu vou avaliar, ok? Então, eu posso utilizar o Z, né, a 5% ou a 1%, né? A 5% é 1,96, tá? A 1%, aí vai ser o 2,51, tá? A variância, né, o desvio populacional da variável estudada. Agora, se eu utilizar a proporção, né, eu vou utilizar a proporção populacional de elementos que pertencem à característica de interesse, ou seja, a proporção de sucesso, e que é a nossa proporção de fracasso. E também o erro experimental tolerável. Se eu estiver trabalhando com a variância, o N0 vai ser igual a Z ao quadrado vezes a variância dividido pelo erro experimental tolerável ao quadrado. Agora, se eu estiver trabalhando com proporção, o N0 vai ser igual a Z ao quadrado vezes P vezes Q vezes o erro experimental tolerável, ok? Então, se eu estiver trabalhando com variância, utilizo a variância. Se eu estiver trabalhando com proporção, a proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso, tá? Agora, nós temos uma terceira etapa para aquelas populações finitas, tá?
aquelas populações na qual eu sei quantos elementos tem na minha população. E aí o tamanho da minha amostra, o nzinho, vai ser igual a n0, né, que a gente acabou de encontrar no segundo tópico, vezes o nzão, dividido pelo n0 mais o nzão. Tá? Vamos ver um exemplo. Vamos supor que planeja-se um levantamento por amostragem para avaliar diversas características, parâmetros da população no nzão, 13.290 alunos de uma universidade. Os principais parâmetros são proporções, tais como proporções de alunos que frequentam a biblioteca. Foi realizado um levantamento prévio da proporção amostral e encontrou-se um P igual a 0,5. Qual deve ser o tamanho mínimo da amostra aleatória simples para que possamos admitir com 95% de probabilidade que os erros amostrais não ultrapassem 4%? Então, o erro vai ser 0,04. Pessoal, tanto a proporção quanto a variância, ou a gente vai pegar de experimentos prévios, como outros experimentos já realizados na literatura, ou então a gente faz um experimento aí com um número de elementos da população, um número aleatório aí de elementos na população, quanto eu conseguir realizar, ok? E aí, encontrando esse valor, eu utilizo o valor na fórmula para eu encontrar o tamanho da amostra aleatória simples, tá? Quando nós estamos falando em proporção, quando eu não sei o valor, eu posso usar uma proporção igual a 0,05. A variância eu posso utilizar um valor de 1, tá? Aí vai depender muito do nosso experimento. O ideal é que a gente encontre valores na literatura para essa característica, ok? Então, vamos ver lá o nosso exemplo. O erro amostral tolerável é 0,04. A proporção 0,05. Aqui está erradinho, tá, pessoal? Aqui não é variância, é P vezes Q, porque nós estamos trabalhando com proporção. Então, aqui vai ser o valor de 1,96, porque nós temos 95% de nível de confiança ao quadrado, vezes 0,5, que é o nosso P, vezes 0,5, que é o nosso Q, tá? Probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso, dividido pelo erro amostral, 0,04 ao quadrado. Então, vai ser 600,25. E, por fim, nós calculamos o tamanho da amostra final, né, o número de alunos que eu vou calcular. Tá? Eu conheço, né, a quantidade de alunos que tem essa universidade, que é 13.290, então eu jogo ali na fórmula do tamanho da amostra final. Então, eu vou fazer 600,25 vezes 13.290, dividido por 600,25, está erradinho ali também, 600,26, mas também não vai dar muita diferença, mais 13.290. E tenho aí um valor de 573,29 alunos, tá? Então, 573 alunos, né? Porque não dá para a gente pegar 0,29 alunos para avaliar, ok? Ou então arredondo para mais, 574 alunos. Tá? Então, por exemplo, vou aplicar um questionário com esses 573 alunos para eu ter uma resposta significativa da minha população, tá? Desses alunos dessa universidade. Então, pessoal, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente viu as diferenças entre populações e amostra. Nós relembramos qual que é a diferença entre população e amostra. A população são todos os elementos da minha população, né? E já a amostra é parte representativa dessa população, tá? E nós temos também vários tipos de amostragem. A amostragem casual simples, que é uma das mais utilizadas, porque é a mais simples de se realizar. A amostragem sistemática, quando nós temos aí uma listagem. A amostragem estratificada, quando nós temos aí subgrupos, grupos heterogêneos. E também a amostragem não probabilística, que pode ser, por exemplo, uma amostragem por conveniência. Existem vários outros tipos de amostragem não probabilística que nós podemos também utilizar, tá? Lembrando que a amostragem probabilística sempre traz resultados que normalmente contém uma menor quantidade de erros
erros amostrais. Nós temos que tomar muito cuidado em não obter erros que não são amostrais, que não são estimados, né, porque esses erros eles não vão estar sendo levados em considerações no modelo, tá? Nós vimos aí também como que nós calculamos o tamanho de uma amostra casual simples. Vocês viram que esse cálculo ele é bem simples e ele é bem fácil de se utilizar. Quando nós utilizamos esse tipo de cálculo, nós realizamos aí uma pesquisa mais acurada, mais precisa, pessoal. Então, pessoal, nós vimos aí o início da inferência estatística, que é a amostragem, né? A primeira coisa lá no nosso planejamento experimental é definir a amostragem e a próxima etapa, sim, realizar aí os testes de comparação entre as nossas amostras, entre os nossos grupos. Então, pessoal, nós finalizamos aí a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição.